você abrisse comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E deixa aberto aí no capítulo 2. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Espírito Santo, mais uma vez, nós nos rendemos diante da Tua pessoa bendita. Fala conosco nesta manhã. Fala conosco de forma poderosa nesta manhã. Que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, ela não volte vazia, mas ela cumpra o Teu propósito. Mais uma vez nós clamamos, mais uma vez aguardamos e cremos que haveremos de desfrutar do Teu maná, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Aproximando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, digam todos, foram cheios do Espírito Santo. Você pode repetir isso? Todos foram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez. Aleluia. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Por enquanto, somente até aqui. Aleluia. Deus cumpriu a promessa, irmãos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus cumpriu a promessa. Como eu falava na semana passada, hoje nós estamos celebrando o que mesmo? Dia do Pentecostes, irmãos. E eu dizia aqui, não sei se você se recorda, que é uma festa 3 em 1, né? Uma festa tripla. Eu me lembrava, quando eu lembrava do cumprimento da promessa essa semana, eu até brincava, né? Eu lembrava de uma música, né? Sei que música não é muito meu forte, né, Raquel? Né? Mas diz que o Deus soberano, a promessa enfim cumpriu. Seu Filho Jesus glorificou. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor. Aleluia pela bênção do Espírito. Aleluia, alegria e louvor. Aleluia, sinais e maravilhas sobre a igreja do Senhor. É isso? Deus cumpriu a promessa, amados. Nós estamos celebrando, trazendo à memória hoje de forma intencional este momento que foi marcante para a igreja do Senhor Jesus. Porque marca justamente o início da igreja. Marca ali a ascensão, a glorificação, a exaltação de Jesus como Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas também do derramar do Espírito Santo e, consequentemente, do início da igreja, dessa igreja poderosa, dessa igreja atuante, desse organismo vivo, que reflete, acima de tudo, a glória, o governo, o reino do Senhor Jesus Cristo, um reino que é de eternidade a eternidade. A primeira atitude que Jesus teve quando chegou nos céus, quando foi elevado aos céus, foi poder manifestar, foi derramar essa bênção que é o Espírito Santo. Amém? Você crê nisso?
Você crê que o Espírito Santo é uma realidade para mim e para você? Você crê que o Espírito Santo é o combustível, é aquilo que nos move como igreja a viver a vida cristã de forma poderosa? Se você não crê nisso, meu irmão, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque o Espírito Santo é aquilo que nós precisamos. Não tem como viver, meus amados, a vida cristã de forma poderosa, de forma atuante, de forma que realmente glorifique o nome do Senhor, sem o Espírito Santo. É bem verdade que nós temos a convicção que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção. A palavra de Deus, ali em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que uma vez que nós recebemos a Cristo como Ele Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos ali a marca, o selo da promessa. Mas também a palavra declara que há uma necessidade de nós sermos revestidos. E a palavra em Atos, como eu disse para você, deixar por aí que nós vamos visualizar, ler, compartilhar alguns textos aqui, né? Ela é muito clara a esse respeito. Jesus mesmo, lá, até durante o ministério dele, lá em Lucas, ele deixa bem claro, fala com os seus discípulos da importância deles esperarem esse revestimento do alto, essa unção do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. E da mesma forma não é diferente. Nós vemos dentro do próprio contexto das Escrituras, o próprio Jesus tendo esta visitação poderosa. Vocês se lembram? Após ele ali ser batizado, né? Diz a palavra que vem o Espírito Santo em forma corpórea ali, manifestando-se de forma visível na pessoa de uma pomba, que é um dos símbolos do Espírito Santo. E se vem ali a testificação da identidade, como eu posso dizer assim, a afirmação da identidade de Jesus, quando o Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer, e ali ele é conduzido ao deserto, e depois ele vem com graça, podendo executar todo o plano, todo o propósito de Deus para com a vida dele, o ministério dele aqui entre nós. E sabe, meus amados, Deus não faz nada por um mero acaso. Ele não faz nada por um mero acaso. O Espírito Santo, ele não nos foi dado simplesmente para cumprir um protocolo. O Espírito Santo não foi derramado sobre a igreja simplesmente para mais um fato histórico, não. Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo que Deus faz é com um propósito bem definido. É com um propósito bem estabelecido. E ele disse lá nesse contexto mesmo aqui de Atos dos Apóstolos, no versículo 8 do capítulo 1, diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos deste poder, dessa autoridade, para aí sim você poder ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até Itaquera. Amém? Nós precisamos disso, irmãos. Sabe, meus amados, porque muitas vezes o nosso testemunho não é contundente. Sabe por que muitas vezes o nosso testemunho não é revestido de autoridade? É porque muitas vezes falta nós buscarmos ainda mais com ousadia, ainda mais com insistência, com persistência, com determinação, essa unção. Sabe, meus amados, no começo da semana, eu falava e foi disponibilizado para você, para cada dia da semana, um alvo específico de oração, de jejum, para algo novo do Espírito Santo na minha e na sua vida. Chegou para você aí? Chegou? É? Mas e aí, irmãos? Foi algo prático? Ou simplesmente chegou e passou a informação por você?
Nós não podemos ficar só na base da informação. A palavra de Deus nos aponta, nos dá direção clara para tantas realidades da nossa vida. Mas a vida cristã, ela não pode ficar somente na esfera da informação. Ela deve ser algo que tem que ser vivenciado e praticado por mim e por você. Sabe, meus irmãos, vou confessar um pecado para você aqui. Eu procurei levar a sério essa realidade nesses dias. Só que o Espírito Santo falava comigo também. Nós não podemos viver somente dos desafios que nos são propostos. Isso tem que ser algo natural. Como nós ouvimos na semana passada, quando o Senhor usava aqui a vida do pastor Leandro, e falava sobre o que mesmo, irmãos? Sobre santidade, sobre viver em santidade. E algo que ficou para o meu coração, que Deus não vai pedir algo que não seja possível. E se Ele pede santidade para os filhos, é porque é algo que os filhos podem praticar. Diz respeito aos filhos, foi o termo que o pastor Leandro usava, não é verdade? Diz respeito a nós como filhos. E uma vida cheia do Espírito Santo diz respeito ao quem? Ao ímpio? Aquele que não conhece a verdade da palavra? Não, diz a mim e a você. Nós necessitamos disso a cada dia. Nós necessitamos disso a cada dia. Porque é um propósito em nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Há um propósito. Como eu dizia, não é algo somente formal. Há propósito de Deus em todas as coisas. Há propósito de Deus em você ser cheio do Espírito Santo. E eu queria destacar alguns aqui que eu acho que é importante para a gente visualizar. Primeiro, Deus quer que você e eu sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Que amém mais xoxo, irmãos. Deus quer que eu e você seja semelhante a Jesus. Aleluia! Deus quer nos ver semelhante a Jesus. Romanos 8, 29, declara esta verdade. Diz que aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem a imagem e a semelhança. A imagem e a semelhança de Jesus. Jesus era alguém cheio do Espírito Santo, irmãos? Jesus era alguém cheio de graça, cheio do Espírito, cheio de virtude, ao ponto de as pessoas que se aproximavam dele, ao tocar nele, ele podia dizer, olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus exalava virtude, irmãos. Deus quer que eu e você possamos exalar virtude do alto. Isso não é simplesmente um chavão religioso, irmãos. Não, porque como eu sempre coloco para vocês, a vida cristã é algo muito prático. É algo muito colocado à nossa disposição para viver a cada dia. Nós comumente cantamos uma canção aqui do Daniel Souza, que é maravilhosa, que se chama Discípulos, que diz que nós somos o quê? Somos seus pés, andando por toda parte. Somos as mãos, fazendo o quê, irmãos? Curando e abençoando. Somos os olhos, à procura do aflito. Somos o que mais? Fazendo o quê? Proclamando o reino de Deus. Isso são as semelhanças, irmãos. É possível nós vivermos isso, sim ou não? É possível nós sermos os pés de Jesus andando por todas as partes, sendo sensível às carências e necessidades? Mateus capítulo 9 diz que por onde Jesus andava, irmãos, por onde Jesus andava, ele estava atento às realidades das pessoas. Por onde nós andamos, nós procuramos vivenciar isso, irmãos? Nós procuramos ser sensíveis às realidades das pessoas? É simples, mas às vezes parece ser tão complicado. Lá no meio, no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua vizinhança, lá na sua família.
Deus quer que você seja semelhante a Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele quer que eu e você tenham as características dele. Eu citei aqui já uma outra intenção, uma outra motivação, um outro propósito de Deus nos dar o Espírito Santo. É o texto que eu já citei lá de Atos capítulo 1, versículo 8. Ser testemunha. O que é ser uma testemunha, irmãos? Não entendi. É alguém que presenciou, né? É alguém que pode falar daquilo que experimentou, que viu, que desfrutou. Isso é uma testemunha. Deus quer que eu e você seja testemunho daquilo que tem sido uma experiência real e tremenda na minha e na sua vida. Jesus fez a diferença na sua vida, meu amado? Sim ou não? Sim. Irmãos, eu não tenho problema nenhum em dizer que se não fosse Jesus, irmãos, ter um dia me encontrado, talvez eu não estaria nem aqui mais falando com você. Jesus fez toda a diferença, irmãos. Ele me atraiu da morte para a vida, me transpôs de reino, me tirou do reino das trevas, me trouxe para o reino do Filho do seu amor, me deu nova vida, nova esperança, nova motivação, me deu vida e a tem me dado com abundância a cada dia, tem suprido cada uma das minhas necessidades. Jesus tem feito toda a diferença, tem restaurado a minha alma, irmãos, que estava deformada, corrompida por causa do pecado. Agora, o que Deus espera? Isso que eu tenho experimentado, eu e você temos experimentado, que seja testemunhado, que seja compartilhado. Sabe aquelas realidades que muitas vezes nós nos deparamos, onde a gente pensa no íntimo assim, e diz assim, olha, só G para mudar essa realidade. Mas muitas vezes nós não falamos, irmãos. Nós não testificamos daquilo que mudou a nossa vida, mudou a nossa sorte. Testemunha. E dessa forma, irmãos, como testemunhas, Deus espera que nós continuemos aquilo que Jesus começou. É claro para você, aquilo que Jesus começou um dia no seu ministério terreno aqui? Sim ou não? Como eu citava aqui, andando em toda parte, curando, abençoando, proclamando o reino de Deus. Era Jesus fazia, ele começou. E por causa de Jesus, eu e você estamos hoje aqui. Amém? Por causa dele nós estamos aqui. Mas a expectativa é que isso possa ser, esse ministério continue. Dá uma olhadinha comigo aqui. Lucas, capítulo 24, finalzinho do Evangelho de Lucas, após Jesus ser crucificado e ressuscitar e aparecer aos discípulos, né? Então ele, ali no versículo 47, olha só, 47 ou 49? Melhor, o versículo 46, que dá mais luz para a gente, né? Diz assim, e disse, Jesus dizendo, eis o que está escrito, o Cristo morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Continuar aquilo que Jesus
iniciou aqui a fazer. Acima de tudo, anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Precisamos do Espírito Santo, irmãos, sim ou não? Pois é. Mas sabe, irmãos, por vezes eu acredito que nós visualizamos o Espírito Santo somente como algo simbólico, né? Como tantas figuras que nós vemos realmente nas Escrituras a respeito do Espírito Santo, né? Ou outros simplesmente como algo, uma influência ou um movimento para um determinado momento específico. Não, meus amados. O Espírito Santo é muito mais que isso. O Espírito Santo, e a palavra de Deus nos deixa muito claro a respeito disso, diz que ele é uma pessoa, irmãos. E eu acho que a forma mais clara e melhor para a gente visualizar realmente isto é como uma pessoa. Você consegue se relacionar com uma pessoa? Sim ou não? Não é verdade, irmãos? Né? O que você pode falar para mim a respeito de uma pessoa? O que uma pessoa possui? Uma pessoa possui qualidades, não é verdade, irmãos? Possui inteligência, possui sentimentos. Olha só, irmãos, é verdade, é exatamente isso. E é exatamente isso que o Espírito Santo é. Ele é uma pessoa que você pode se relacionar, que eu acho que o que mais destaca quando a gente pensa em uma pessoa é personalidade, não é verdade? Né? Você olha assim, quando você se lembra de alguém como pessoa, você começa a perceber e identificar algumas características da personalidade dela. Quem ela é, né? Como ela age, né? As vontades, né? Como alguém diz aqui, como muitas vezes ela pensa, né? Como às vezes ela se expressa. E a palavra de Deus mostra essa mesma clareza no que diz respeito ao Espírito Santo. Que ele é uma pessoa e, consequentemente, ele tem uma personalidade. Ele tem vontade, o Espírito Santo tem vontade, meus irmãos. E sabe, amados, quando nós oramos, fazemos aquela oração, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E eu às vezes brinco, né, que às vezes a nossa oração a gente continua um pouquinho, né? A gente diz assim, contanto que seja a minha, a nossa. Mas o Espírito Santo tem vontade. Sabe, irmãos, às vezes a gente não tem clareza que esta personalidade do Espírito Santo é o próprio Deus que vem viver a vida dele em nós e através de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito milita, ele luta, irmãos. O Espírito Santo às vezes luta para viver a vida dele em mim e você. Mas como nós dissemos aqui, ele tem personalidade. Ele tem vontades. Ele quer ver eu e você cada dia melhor. Ele quer ver os dons dele se manifestando na minha e na sua vida. Não para que eu e você possamos se sentir o tal. Muito pelo contrário. Porque se é algo que o Espírito Santo não tem intenção é de fazer de você o tal. Né? Muito pelo contrário. É que ele cresça e que eu diminua. Esse é sempre o projeto de Deus. Se lembra lá de João Batista, quando ele foi confrontado, ele falou, não, é que ele cresça e que eu diminua. Nada pode ser maior do que a graça, que a unção, que a virtude do Espírito Santo. Ele tem vontade, você crê nisso? Tem convicção disso, que o Espírito Santo tem vontade? É verdade, irmãos. Dá uma olhadinha lá, 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Diz que ele distribui os seus dons para quem ele quer. Olha só, capítulo 12 de 1 Coríntios,
quando fala sobre os dons do Espírito, os dons espirituais, no versículo 11 diz assim, olha, quando fala da diversidade de dons, mas ele diz assim, no entanto, há um só e mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Deus quer distribuir os dons através do Espírito, Ele quer se manifestar em mim e em você, mas Ele faz como Ele lhe apraz. Diz a palavra de Deus ainda, não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que faz segundo a vontade dEle. Ele pensa, Ele tem raciocínio. Ele é quem sonda, Ele esquadrinha. Romanos 8, 27. Versículo 26, diz assim, olha, da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Muitas vezes não sabemos o que pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus que intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele pensa, ele não faz nada aleatório, irmãos. E ele tem emoção. Efésios 4:30 diz que nós podemos entristecê-lo. Tristeza é sentimento, é emoção, não é verdade? Então o Espírito pode, como pessoa, tem esses aspectos. E diz a palavra ainda mais, irmãos. Como eu disse, uma vez que nós recebemos a Jesus como Senhor, e é tremenda a palavra de Deus, né, irmãos? Quando a gente tem clareza e o Espírito traz revelação, lembra lá de Ezequiel 36, 26, 27, diz assim, olha, Deus falando a respeito da realidade do ser humano, de ter um novo coração, uma nova vida, e ali a gente vê o processo de Deus para que isso seja uma realidade, né? Porque a gente não pode ignorar também, né? Que, como eu disse, Deus não faz nada de forma aleatória, né? Eu vi uma expressão do pastor Carlos Alberto uma vez que eu jamais esqueci. Ele dizia que Deus não colocaria uma serpente junto com uma pomba numa gaiola, né? Consegue visualizar isso? Você colocar uma pomba, né, dentro de uma gaiola e colocar lá uma serpente, né? É possível ou não? É possível, irmãos, mas o que vai acontecer? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que não tem como Deus colocar o Espírito Santo, irmãos, numa velha natureza. Dentro, como eu dizia aqui no início, né? Eu, dentro da minha realidade, antes de conhecer ao Senhor, não teria condições de Deus colocar o Espírito Santo, né? Cara, filho das trevas, irmãos. Mas que um dia, pela misericórdia, Deus me resgatou, me alcançou e me fez algo novo na minha vida, né? Mas Ezequiel 36, 26, 27 é o pacote completo de Deus para nós como pessoas, né? E olha só, porque eu disse que como é tremenda a palavra de Deus, que foi lá atrás, mesmo antes de Jesus, mas lá estava a promessa, dar-vos-ei coração novo, colocarei em vós o meu Espírito, colocarei as minhas palavras e o meu Espírito para que vocês possam viver, possam praticar. Não tem como, irmãos, eu e você praticar, viver a verdade da palavra de Deus, senão pelo poder do Espírito Santo, senão pelo poder desse Espírito, desse revestimento poderoso.
Eu preciso, nós precisamos, nós dependemos. Agora você pode dizer para mim, olha, não, eu já tenho experimentado, e aí eu quero confrontar você. Como é que tem sido o seu testemunho diário a respeito dessa verdade? Você tem refletido o caráter de Jesus? Tem sido os pés, as mãos, os olhos, a boca de Jesus, onde Deus tem colocado você? Ou talvez você pode dizer, não, eu já ouvi muito a respeito disso, já participei de muitas reuniões, mas eu não experimentei isso ainda. Como eu dizia no início, irmãos, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo já foi derramado. Agora eu e você precisamos viver e experimentar isso. Então, como é que nós recebemos o batismo do Espírito Santo? Como é que nós podemos experimentar isso, muito mais que experimentar isso, vivenciar e expressar isso a cada dia? Primeira coisa, eu e você nós precisamos crer. Você crê no batismo no Espírito Santo? Se a gente não crer, irmãos, nós não vamos lugar nenhum. Nós não vamos lugar algum. Você que um dia recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, que o confessou como seu Senhor, o Espírito Santo é para mim e para você, meu irmão. Agora, se você não ainda o confessou, esse é o momento, confesse. Receba-o. Ele morreu a sua morte para que você ter vida e vida com abundância. Ele quer dar a você um novo coração. Ele quer que o pacote completo da salvação seja desfrutado por mim e por você. Ele quer que você se renda a Ele, se arrependa dos seus maus caminhos. O receba como Senhor e Salvador. Tenha o perdão dos seus pecados. Tenha o selo da promessa. Mas também que seja revestido do Espírito Santo. É pela fé, irmãos. Primeiro passo. Você precisa crer. Gálatas 3, 13 e 14. Diz que Ele se fez maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, diz a palavra. Fazendo-se maldito no meu e no seu lugar. Porque estava escrito, maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até a nós. E que bênção é essa? A bênção do Espírito. Você crê que Jesus é o seu Senhor? Você crê que Ele se fez maldito para te resgatar de toda maldição? Amém? Então você precisa crer da mesma forma, que a promessa está ao seu alcance. É para você. Você crê no perdão dos seus pecados? Crê que Jesus é aquele que salva, que liberta? E porque muitas vezes você é incrédulo a respeito do Espírito Santo? Porque muitas vezes você não crê que é para você, que é para agora, como cristão regenerado? Nós precisamos crer. Se você não crer, esquece, vira a página. Agora, se você crê, você precisa pedir. Mas eu sei que Deus sabe daquilo que eu preciso. É verdade. Deus sabe de tudo que eu e você precisamos. Mas Ele quer ouvir a motivação sua. Ele quer saber se realmente você deseja aquilo. Ou se é algo meramente intelectual. Ele quer ver se você está afim mesmo. E quando nós declaramos, verbalizamos, quando nós chegamos e falamos, Senhor, eu quero. Diz a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 9 a 13. É muito interessante esse texto, irmãos. Diz assim, olha, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos.
Vocês se lembram desse texto? Só que antes disso um pouquinho, né? Eu estou já no versículo 12, se não me engano, no versículo anterior, versículo 11, diz assim, olha, bater e vai se abrir, pedir, dai-se-vos-á, buscai e achareis, porque a todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, o que pede, o que bate, ser-lhe-á aberto, né? Então, normalmente, nós usamos esse texto, irmãos, para várias realidades na nossa vida, não é? Então, né? Preciso pedir com fé. Se eu pedir, Deus vai dar. Deus é poderoso, irmãos, e faz todas as coisas. Mas muitas vezes a gente esquece do contexto, né? Ele diz assim, olha, dentro desse contexto, ele diz mais, né? Então, vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí ele diz assim, olha, e não dará a vocês o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, para quem? Para aquele que lhe pedirem. Deus está pronto para dar, para aquele que pedir. E o que Ele quer dar para você, em primeiro lugar, na sua vida cristã, é o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, meus irmãos, nada vai ser limite para você. Não que você não vai ter limitações ou adversidades, mas você vai, no poder do Espírito Santo, superar os limites na sua vida. E por fim, irmãos, como a gente recebe? Uma das estratégias do Espírito Santo para a gente experimentar isso, está dentro de um pacote que eu costumo dizer que passa pela palavra, pela oração e pela adoração. Pela palavra, porque a gente precisa crer. Como eu disse aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é um instrumento de operação do Espírito, pedindo, através da oração, nosso relacionamento pessoal. E adorando. Deus que nós conhecemos tão bem, mas que, irmãos, caiu com tanta graça no meu coração quando meditava sobre essas realidades. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Eu acho que se eu perguntar para você, você tem ele de cor e salteado. Tem não? Falando entre vós. Assim seremos cheios do Espírito Santo. Olha só, irmãos, que coisa linda. Agora me chamou a atenção, irmãos. Alguém me socorre aí, o meu celular está com a minha esposa, eu vou precisar dele, porque tem uma versão que eu tenho baixado no meu celular, na Bíblia, na versão da King James. Isso. Vocês têm paciência comigo aí, irmãos? Vocês me dão um minutinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui, porque tem abre esse texto lá, enquanto eu abro lá, você vai ler na versão comum, talvez você tenha aí a versão da King James. Ah, Jesus, eu devia ter deixado já preparado aqui, né, irmãos? Eu sou meio analfabete, né, irmão? Se fosse o pastor Leandro aqui, ele, em 2 palitos aqui, ele já estava aí, já estava no gatilho aí. Efésios, achou? Isso, Efésios 5:18. Vocês acharam lá? Então vou ler com vocês aqui, né, na versão tradicional. Alguém pode ler aí? Quem está aberto aí? Me ajuda, né, irmão? Você vai ter que abrir 2 vezes aqui. 5:18 até o 20. Muito bom, irmãos. Olha só, queridos.
alguns detalhes aqui me chamou a atenção. Olha só, irmão, que coisa linda isso daqui, né? O que é louvor para você? Quando eu vi isso daqui, me descortinou isso aqui. Eu já tinha ouvido, às vezes a gente esquece algumas coisas em determinado momento da nossa vida, irmãos. Eu vi uma frase uma vez do pastor Ademar, num evento que a comunidade tinha, os músicos vão lembrar disso daí, reciclando a visão, né? E ele falava, dentro de um contexto de uma ministração, ele falava sobre louvor. E ele usou uma expressão que na época, irmãos, sabe quando vem assim, mas... E ele dizia o seguinte, que louvor é muito mais que música. Ele dizia que louvor é um estilo de vida. Olha a coisa interessante, né? Mas muitas vezes não é essa tônica que a gente tem. A gente pensa que louvor é simplesmente nós estarmos juntos aqui e nós cantarmos belos cânticos e tal. E isso faz parte do louvor. E na realidade isso é expressão da nossa vida, né? E quando eu lia esse texto, irmãos, nessa versão me chamou a atenção, diz lá, é uma realidade, né? Então eu trazia essa verdade da adoração, mas algo que me chamou a atenção, diz o seguinte, no versículo 20, e cotidianamente. O que é uma coisa que a gente faz de forma cotidiana, irmãos? Todo dia, normalmente. É algo que tem que ser, irmãos, natural para mim e para você. É algo que nós devemos vivenciar a cada dia da nossa vida. Sabe da experiência do maná, irmãos? Lá no deserto, não servia de um dia para o outro. Meus amados, esse vinho novo, essa unção fresca do Espírito Santo, meus irmãos, esse batismo, esse revestimento, tem que ser experimentado por mim e por você cotidianamente. Todo dia, eu e você podemos desfrutar disso. E dessa forma, o nosso testemunho vai ser cada vez mais contundente, meus irmãos. É muito comum, irmãos, nós vermos muitas evidências de batismo no Espírito Santo. Algumas são muito comuns. E é uma verdade da palavra, né? As profecias, isso é de Deus, irmãos. Amém? Mas olha, eu vou falar um negócio para você. Maior evidência é um caráter regenerado e transformado pelo poder do Evangelho. É o maior testemunho que a gente pode ver disso. E para encerrar aqui, eu acho que é algo que a gente pode ter, talvez se você esquecer de tudo aquilo que eu falei, mas se você guardar esses três verbos para a sua vida cristã, eu não diria que eu estaria satisfeito, irmãos, mas a gente já vai dar um bom passo. Você crê que o Espírito Santo é uma necessidade? Sim ou não, irmãos? Então, primeira coisa, a gente não pode perder de vista, é uma necessidade para mim e para você. Agora, tem um adágio popular aí que diz o seguinte, saco vazio não para em pé. Né? Não para em pé, irmãos. Então, a gente precisa ser cheio. Então, o primeiro verbo que eu quero deixar para você nessa manhã, encerrando aqui, é enchei-vos. Enchei-vos. Agora, irmãos, se a gente simplesmente se encher, a gente vai estar cumprindo o propósito do Espírito para a nossa vida? Não. Gálatas diz ainda, lá em Efésios diz isso, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Gálatas 5, 23. Não, 25. Né? Falava do testemunho, né? Aí em Gálatas, irmãos, tem um pacote cheio para você. Fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Né?
Não vou entrar talvez eu fale um pouquinho à noite, né? Por causa do tempo aqui, que agora eu já olhei ali, né? O pastor Leandro deixou claro que ia deixar o relógio para mim ali visualizar, né? Mas é bom, ajuda, irmãos. Gálatas, o que mesmo que eu falei aí para você? Eu falei 23, mas depois eu falei 25, né? Que 23 é os frutos do Espírito. 25 diz assim, olha. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E aí tá os outros dois verbos, né? Então, uma vez que nós estamos cheios, nós devemos o quê? Viver no Espírito, irmãos, viver. Isso diz respeito a minha vida e a sua vida. Mas sabe, irmãos, o outro verbo diz a respeito de nós andarmos. E o que o Espírito toca no meu coração é movimento. Jesus era cheio do Espírito Santo, tinha uma vida no Espírito e ele não ficou parado. Deus quer cumprir com a missão do Espírito Santo. Ele não é um fantasma, ele não é uma influência. Mas Jesus garantiu, lá em João 16, que ele estaria entre nós, estaria em nós. O Espírito Santo é algo para mim e para você viver a cada dia. E dessa forma, cumprir com todo o propósito de Deus, de ser revestidos, cheios, ser testemunha de um reino, que é um reino de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo. Então, meus irmãos, isso é uma necessidade. Eu preciso, nós precisamos, nós não podemos ignorar isso. Não sei aquilo que você tem vivido e que você tem experimentado nesse dia. Mas como nós cantamos, há muito mais para mim e para você do que aquilo que você tem vivido. Há muito mais do que isso. O Espírito Santo quer se manifestar em mim e em você. Agora depende de mim e de você. Ele não vai fazer nada que você não queira. Jesus disse, eu que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear. E ele vai cear comigo. É assim que Deus trabalha na minha e na sua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer se deixar? Essa versão da King James é muito interessante, irmãos. Não diz assim, tem uma versão que diz que enchei-vos, né? Mas essa versão achei muito maravilhosa. Diz assim, ó, deixai-vos. Deus quer fazer, sim ou não? Mas se você deixar. Se você não se deixar ser cheio, irmãos, ele não vai encher você. Mas se você quiser, como diz o profeta Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. O melhor de Deus é para quem quer, para quem ouve, para quem crê. Amém? Fique em pé comigo.